Olá pessoal, aqui é o professor Dino Lincoln e eu vou estar gravando essas aulas especificamente para os alunos do curso de informática na disciplina de multimídia com foco para internet, onde nós vamos trabalhar bastante com essa ferramenta de desenvolvimento multimídia chamada Flash. E você pode abrir esse programa de edição Flash clicando nesse ícone aqui, tá? Você vai abrir esse programa. Se esses painéis não estiverem aparecendo exatamente como estão aqui na minha tela, você pode vir aqui em Windows, Workspace e clicar em Classic, tá bom? Para que ele fique nessa mesma configuração da minha tela e facilite um pouco nossa apresentação. Então, assim que você abre esse programa, você deve voltar sua atenção para essa área central, onde na esquerda você tem como criar alguns arquivos em formatos pré-programados de Flash, que são templates, que eu particularmente não gosto, nem conheço quem use. Aqui embaixo você tem os últimos arquivos que você editou no Flash, extensão FLA, tá vendo? Na direita alguns tutoriais pela própria Adobe, e na área central como criar um novo, Create New, como criar um novo arquivo FLA com ActionScript 3.0, 2.0, e aqui é aquilo que a gente normalmente não usa, Adobe no formato já nas dimensões para iPhone, Flashlight, ActionScript puro, que é a linguagem do Flash, que vai se integrar com algum FLA. Nós não vamos mexer com isso agora. Nós vamos criar aqui, tá, a primeira opção, criar um novo arquivo FLA nativamente com ActionScript 3.0, apesar de que a gente não vai programar nada agora. Então quando você clica nisso, ele abre, ele cria um novo arquivo, e essa área branca que você está vendo aqui na frente, que a gente chama de palco ou stage, é exatamente o seu arquivo Flash, é exatamente o seu arquivo FLA. A área cinza não é ele, tá? Essa área branca é o arquivo FLA. E você tem que estar constantemente de olho, enquanto estiver trabalhando com Flash, nessa parte direita aqui, onde tem Properties ou propriedades. Esse painel vai estar mostrando constantemente as propriedades daquilo que você estiver trabalhando aqui no palco. No caso agora, como a gente não está mexendo com nenhum símbolo, nenhum vídeo, nada especificamente, ele está mostrando as propriedades do palco, as propriedades do seu próprio Flash, tá bom? No caso aqui está sem nome, está untitled, a gente vai nomear ele. Esse arquivo FLA que está sendo rodado nesse programa editor de Flash irá rodar quando publicado no Flash Player versão 10, tá? Com ActionScript 6.0, não estamos importando nenhuma linguagem de ActionScript. E o seu foco deve se voltar aqui para propriedades do documento, a quantidade de quadros por segundo que ele vai estar rodando, que é conhecido por frame rate ou taxa de quadros. Daí que tem FPS, que é frames per second, ou quadros por segundo. Normalmente está 24, tá? Que é o que se adequa melhor à nossa retina, ou seja, esse palco aqui vai estar gerando 24 telas por segundo durante a execução da animação, execução do nosso Flash. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais com animação, com timeline, que é isso aqui que vocês estão vendo, né? Quantidade de quadros por segundo na aula posterior, tá bom? A nossa intenção agora é trabalhar com o palco, o Flash, o documento em si. Timeline e quadros por segundo veremos posteriormente. Então aqui em size, o tamanho do seu Flash estamos agora com as dimensões de 550 pixels de largura por 400 de altura. Você pode clicar em Edit e modificar essa configuração. Tá, por exemplo, 700 de largura, que é o width, largura, e 300 de altura, que é o height, tá bom? Vamos ver aqui, ele já modificou, ó, as dimensões do nosso Flash. E aqui em Stage você escolhe a cor do Stage, a cor do palco, a cor de fundo. Então, se botar azul fica azul, se botar vermelho, ou se botar branco fica branco. Vamos usar branco, que é o padrão, tá bom? Aqui na nossa esquerda nós temos algumas ferramentas de desenho, de seleção, de texto, de linha. Vamos ser bem criativos e clicar aqui no quadrado. No quadrado, assim que você clica, você tem as opções de escolher a cor de contorno desse quadrado e a cor de preenchimento. Na verdade isso aqui não é bem um quadrado, é um retângulo, ferramenta para desenhar retângulo. E aqui na direita, se você olhar direitinho, assim que eu cliquei
na ferramenta aqui de quadrado, o painel de Properties, propriedades, já se modificou para mostrar as propriedades desse desenho. Você pode modificar aqui a cor de contorno, a cor de preenchimento, a espessura do contorno, o tipo de contorno, se vai ser tracejado, pontilhado, hairline, que é o mais fino que essa resolução possa aguentar. Hairline quer dizer fio de cabelo, tá? Relativo ao nosso contorno. Deixa como tá. Vamos desenhar aqui um quadrado, e se eu simplesmente clicar com o botão esquerdo e arrastar, você pode desenhar aí, no caso, um retângulo, né? Perceba que ele tem um contorno vermelho e um preenchimento azul. Eu vou dar Ctrl Z para voltar no que eu fiz, mas agora, segurando a tecla Shift, eu vou desenhar, e perceba que não importa como eu puxe meu mouse, ele vai... eu segurei o botão esquerdo e estou arrastando, né? Ele vai manter a escala, ele vai desenhar um quadrado exatamente. Tá vendo só? Aqui um quadrado. E você tem que criar o hábito de, após desenhar alguma coisa, vir aqui nessa ferramenta que é a Selection Tool, a setinha preta, e após clicar nela, você pode selecionar o preenchimento, selecionar o contorno, selecionar tudo, tá bom? E aí modificar. Aqui você já tem a posição X e Y desse desenho. Lembrando que no Flash o plano cartesiano com a posição X e Y começa aqui no canto esquerdo superior. Aqui é a posição 0.0, x0, y0. E vocês devem lembrar do plano cartesiano, que na vertical tem o eixo y e na horizontal é o eixo x, tá bom? E aqui no Flash o x cresce para a direita, sendo valor positivo, e daqui para cá é o valor negativo. Já o y para cima é negativo e para baixo aqui, ó, essa área é positivo. Por que que o pessoal do Flash fez isso? Porque a gente vai sempre estar trabalhando no quarto quadrante do plano cartesiano, e a gente estaria trabalhando com valores negativos se o y fosse negativo. Então, para a gente trabalhar sempre com o valor positivo, considerando que aqui é o ponto 0, ponto 0, então para a direita x positivo, para baixo y positivo. O que for fora do palco, x negativo, y negativo, tá bom? Feito isso, nós vamos salvar esse arquivo. Você pode clicar aqui em File, depois em Save, Arquivo, Salvar. E então você pode salvar até na sua área de trabalho, se quiser. Como minha área de trabalho tem muita coisa, eu vou salvar aqui numa pasta que eu criei, chamado Aulas Flash. Você salva na pasta que você quiser aí, tá bom? Um arquivo de extensão FLA. Então vou salvar aqui como desenho, .fla, salvei. Se você for lá nessa pasta, tá lá o arquivo FLA. É um arquivo fonte que tem aí 6 KB de tamanho. Se você voltar no seu Flash e pressionar no seu teclado Ctrl Enter, ou vir aqui em Ctrl Test Move, depois Teste, ele vai compilar esse arquivo FLA, esse arquivo fonte que está rodando no editor, e vai gerar um arquivo SWF, um arquivo executável que roda num player. Então eu vou dar aqui Ctrl Enter, ele já compilou e gerou um arquivo que está rodando no Flash Player. É a versão final, essa aqui é a versão do Flash que iria para o site. Então deixa eu fechar aqui, vamos voltar lá na pasta e veja o que aconteceu. Na mesma pasta onde estava o arquivo FLA, chamado desenho FLA, de 6 KB de extensão, ele criou um arquivo SWF, também chamado desenho, só que desenho.swf, de 597 bytes, ou seja, mais de 10 vezes menor que o arquivo FLA, em termos de peso, de tamanho de arquivo, né? Essa é uma grande vantagem do Flash. Você pegar um arquivo FLA, um arquivo fonte, que tem som, que tem vídeo, que tem imagem, que tem vários megas de extensão, e quando você compila e gera a versão SWF, a versão que vai estar lá no site, a versão SWF, que roda num player, né? Deixa eu clicar aqui, ó, tá rodando no Flash Player, tá vendo só? Ele é várias vezes menor. Por isso que o Flash é muito bom para gerar multimídia para a internet, porque ele gera arquivos leves, arquivos pequenos e que podem ser carregados rapidamente na internet. Claro que essa velocidade de carregamento varia de acordo com o tamanho do que você vai estar colocando no seu
no seu SWF, né? Tem arquivos que vão ser muito maiores, tá bom? Voltando aqui para o nosso arquivo, para o nosso editor de Flash, tá? Eu quero que você observe agora. Você já observou que na direita tem o painel Properties, são as propriedades daquilo que você está mexendo. Você tem aqui em cima várias opções, file, arquivos, editar, modificar, que você vai poder girar, inverter desenhos, etc. Que nós vamos estar usando ao longo das nossas aulas de Flash, tá bom? Aqui na esquerda você tem várias ferramentas para desenhar, digitar texto, selecionar. Mas eu gostaria que você observasse agora, gostaria que você olhasse aqui em File, essa opção Publish Settings, que tem a ver com a exportação ou a compilação dos nossos arquivos executáveis. Clica aqui em Publish Settings e você tem aqui opções de publicação, ou seja, de exportação de Flash, como SWF. Ou seja, quando você pegar esse FLA, ele pode ser compilado na versão final como um SWF executável, pode ser compilado como um HTML que vai ter esse SWF dentro, tá? Vou até desmarcar isso aqui agora. E pode ser também gerado um arquivo executável para o Windows, chamado Windows Projector, um arquivo executável para Mac, né, chamado Macintosh Projector. O que é esse Windows Projector? Às vezes você vai estar fazendo um Flash que não é para um site, é um portfólio seu que vai rodar num CD-ROM que você quer mostrar para o seu cliente. Então você pode gerar um arquivo Windows Projector executável que junto do seu arquivo SWF vai um player junto, ou seja, independente do seu cliente ter Flash Player instalado na máquina dele ou não, esse arquivo aqui já vem com o player junto, ele vai rodar na máquina do seu cliente e normalmente é usado para rodar em CD-ROM, tá? Ou dentro de um pendrive. Não é para ser enviado pro site, até porque nenhum browser vai querer rodar um arquivo .exe, ele vai pensar que é um vírus, tá bom? Então eu marquei aqui o Windows Projector e vou clicar aqui embaixo em Publish. Você viu que ele compilou e já gerou um arquivo .exe, onde na mesma pasta onde estava o seu arquivo FLA, que foi a mesma pasta onde ele jogou o SWF, ele também jogou aqui, ó, o desenho, que é um arquivo executável que tem 4.9 megas, enquanto o FLA tem 6 KB, 6 kilobytes. O SWF só tem 597 bytes, muito pequeno, 10 vezes menor, né, do que o arquivo FLA. Esse arquivo aqui, desenho .exe, ele tem 4 MB. Por que tão grande, Dino? Ele tem 4 megabytes. É porque ele tem o Flash Player junto, já embutido nele. Então, independente do seu cliente ter o Flash Player instalado ou não, se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai abrir o Flash Player com o seu arquivo SWF rodando lá dentro, tá bom? Que por enquanto ele desenha um quadrado, né, pessoal? Não é nada muito criativo. Ao longo das aulas vai fazer coisas melhores. O propósito aqui é que você aprenda, tenha uma apresentação quanto à ferramenta e o posicionamento dos painéis dentro dela. Essa foi a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.